Seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui da TV Estadão. Eu sou a Mafelo Visoto com você e hoje nós vamos falar sobre a tecnologia como elemento fundamental para ajudar médicos no diagnóstico e no tratamento de doenças. E para falar sobre o assunto, estamos aqui com dois convidados. É o Pedro de Godoy Bueno, que é CEO da DASA. Tudo bem, Pedro? Mafê, é um prazer estar aqui com você. Prazer falar com você. E também o Emerson Gasparetto, que é vice-presidente da área médica da DASA. Tudo bem? Prazer, Mafê. Prazer em receber vocês aqui hoje. Bom, Pedro, a DASA é a maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o histórico da empresa. Acho que daria até para escrever uma novela sobre a DASA, mas eu vou tentar resumir aqui para você. A gente tem mais de 50 anos de história, começou como um laboratório em São Paulo, fundado pelo Dr. Delboni, Dr. Auriemo, e eles receberam um investimento de um fundo de private equity, o Pátria, e financiaram a consolidação do setor de medicina diagnóstica. Foi a primeira empresa a fazer IPO de saúde no Brasil em 2006 e em 2014 eu e minha família a gente comprou o controle da companhia para começar um novo momento. E aí eu entrei em 2015 com essa nova gestão que a gente está agora há 3 anos e meio. Muito bem, você entrou em 2015 com apenas 24 anos, né? Hoje você tem 28 anos, como a gente estava conversando aqui em off. Como foi para você pegar esse desafio aí tão jovem? Você trouxe inovações para a empresa. Fala um pouquinho sobre a sua história na DASA. Eu acho que os desafios todo CEO tem, né? Com mais idade, menos idade. A gente entrou com uma ideia muito clara do que a gente queria fazer para a companhia. E a gente tem uma visão que na saúde você tem que ter uma visão de longo prazo. Você não pode abrir mão de qualidade, de inovação, de qualidade médica em função de resultados de curto prazo. Então a gente trabalhou basicamente em 3 pilares. O mais importante foi pessoas e cultura. Então a gente entrou com uma cultura nova de pensamento de longo prazo, cabeça de dono, meritocracia, muito foco no paciente, no médico, em qualidade, inovação e com um ajuste no time também. E na sequência a gente focou muito em qualidade médica e técnica, então a gente trouxe o melhor corpo clínico de radiologia, melhor corpo clínico de genética, hoje está com a gente na DASA, de anatomia patológica, as melhores máquinas, focando em pesquisas e inovação. E o último pilar, excelência em serviços, que afinal de contas a gente está cuidando de pessoas, então o calor humano, o carinho na unidade, isso refletiu no nosso principal indicador, que é o Net Promoter Score, NPS, que muitas empresas usam. E a gente entrou, na época tinha 50 e poucos pontos, e hoje a gente já está em mais de 75 pontos. Então realmente um salto enorme, não sou eu que estou falando que a DASA melhorou, é o paciente que está reconhecendo isso. Foi feita uma pesquisa com eles e isso, a gente faz uma pesquisa recorrente, todo mês a gente solta essa pesquisa com os nossos clientes, e a gente vai medindo constantemente em cada marca, em cada regional, e a gente conseguiu melhorar em todas as frentes. Você acha que essas melhorias se devem a uma mente mais jovem, que entende a medicina de uma outra forma? Olha, eu acho que a gente fez uma composição muito interessante, porque a gente entrou talvez com um olhar mais questionador, de tentar fazer as coisas diferentes, mas a gente também se apoiou em experiência de médicos, de pessoas que conheciam profundamente o segmento. Então eu não sou médico, embora eu venha de uma família de médicos, mas o nosso presidente do conselho, o Romeu, que é o nosso sócio também, ele é sócio da DASA, e ele me ajudou muito. Então a gente fez essa dobradinha aí, eu um pouco mais questionador, na parte mais gestão, e ele muito nessa parte de qualidade, inovação. Ele me cobra isso dia e noite, ele só pensa em qualidade, e eu acho que funcionou muito bem esse equilíbrio do executivo com o médico, pensando nessas duas frentes. Muito bem, o Emerson é médico, né? Como foi sua entrada na DASA, como você viu essas transformações? Eu já trabalho com o grupo e com a família do Pedro desde que eu comecei minha carreira em 2006, uma das marcas do Rio de Janeiro, e desde 2011 eu estou na DASA como executivo. Então eu vivi essa era pré-chegada do Pedro e da compra do controle da família e o período pós. A grande diferença é uma empresa muito grande, o alinhamento daquilo que se busca é muito importante. Então, e na saúde não se faz resultado trimestral. Você vai fazer um investimento numa nova tecnologia, você tem todo o custo pré-operacional, você tem o ramp-up daquele equipamento, tudo isso gerando custo, gerando perda de paciente, porque você tirou uma máquina, foi colocar outra, você leva um tempo para ter isso de volta. Então você tem que ter uma visão um pouco mais de longo prazo. E o outro lado acho que
isso que o Pedro falou de ser questionador é um pouco da cultura da companhia, né? Então, hoje eu trabalho na área de produção, que há 2 anos atrás não é a minha especialização. O nosso diretor de RH era um diretor de negócio, o nosso diretor de TI veio de banco. Então a gente tem um pouco desse DNA provocado pelo Pedro de experimentar, de buscar, de questionar os paradigmas dentro da saúde. E nesse sentido também, tem muitos projetos que às vezes não tem um retorno claro, ou pode trazer algum determinado risco para a companhia. Se você não tem uma visão muito de longo prazo, de querer testar coisas novas, de ter essa cultura às vezes de tolerar um pouco o erro ali da inovação, não o erro do resultado do laudo, obviamente que isso é condição básica, mas às vezes um projeto inovador, se é uma companhia que tem que calcular muito, que é muito financista, às vezes é difícil você implementar esse tipo de coisa. E a gente entrou com essa cabeça muito de fazer pelo prazer de ter uma companhia maravilhosa que está sendo reconhecida pelos médicos, pelos pacientes. Inclusive eu tenho um conselheiro independente que eu adoro, se estiver assistindo, um abraço para ele, e ele me questiona muito porque o nosso ROIC na DAS é muito abaixo dos nossos concorrentes. Mas o prazer de você fazer uma companhia maravilhosa que está sendo reconhecida pelos pacientes, pelos médicos, pelas operadoras, isso no longo prazo vai melhorar, mas se você está pensando ali naquele ano, naquele trimestre, você acaba não saindo do lugar. Muito bem. E uma das transformações que você citou foi colocar o paciente como centro, né? Queria saber do Emerson, como que a tecnologia pode ajudar nesse sentido? Porque na medicina tradicional sempre o médico era o centro, né? A gente pode dizer assim, Emerson? Se a gente volta no tempo 30 anos, 40 anos, que em medicina, em ciência, nada, você não tinha ressonância magnética, você tinha um mix de exames muito mais limitado, então o médico era muito mais dependente do que ele tirava da conversa com o paciente, das informações clínicas do seu exame físico. Passaram-se 30 anos e hoje a gente tem um ferramental diagnóstico muito maior. Então a tecnologia ajudou muito nesse sentido, né? Então eu poder hoje chegar num grau de raciocínio diagnóstico a partir de uma ressonância magnética, de um teste genético, isso agrega muito para o médico. Então isso foi muito bom. Mas o que isso trouxe junto? Uma sobrecarga de informações e de trabalho para o médico. Então, no mesmo tempo de consulta que você tinha, ou talvez até menor hoje do que 30 anos atrás, você tem que processar uma quantidade de informações muito maior. Há 30 anos atrás, todos os prontuários eram manuais, você anotava na consulta as coisas. Agora tem uma quantidade de prontuário eletrônico que você tem que preencher, mesmo numa consulta ambulatorial. Então isso trouxe um pouco de uma sobrecarga para o médico, que tornou a vida dele um pouco mais difícil. Então eu tenho mais informações, eu tenho mais atividades durante aquele momento que eu estou interagindo com o paciente, e isso obviamente limita o tempo que eu tenho para conversar com o paciente. Ao mesmo tempo, os pacientes de hoje são pacientes questionadores, então, são pacientes que vão para a internet buscar informações, então ele chega já com as dúvidas dele que ele quer saber. Então, já o chega médico, até às vezes com diagnóstico, né? Com diagnóstico, com tratamento e com efeito colateral do medicamento. Então o desafio hoje da tecnologia, essa é muito uma coisa que a gente tem dentro da DASA, como eu faço para que essa tecnologia tire essa sobrecarga de trabalho desnecessário do médico. Então você imagine se eu sou um doente crônico, que eu tenho há tempos eu tenho um diagnóstico, acompanho, e aí eu troquei de médico. Aí eu chego com toda aquela quantidade de exames do meu histórico. Como que eu faço, nós como uma empresa de medicina diagnóstica, como que eu faço para facilitar, para levar para o médico a informação que realmente ele precisa, de uma forma mais fácil, para que ele tenha mais tempo para tocar no paciente, para conversar com o paciente. Então, a tecnologia ajudou muito no raciocínio diagnóstico, trouxe uma sobrecarga de trabalho para o médico, mas a gente começa a perceber que no curto prazo isso vai mudar e a gente vai buscar essa relação mais próxima do médico com o paciente. Isso que você falou é muito importante, né? Tocar no paciente, o olho no olho, né? Você realmente demonstrar um interesse pelo paciente, que é uma reclamação muito grande das pessoas em geral, né? Os médicos são frios, às vezes na hora de dar um diagnóstico, dá de uma maneira, né, bem direta ali, sem pensar no aspecto psicológico de quem está recebendo alguma notícia ali. Isso também está dentro dessas mudanças? A medicina passa por
assim como muitos outros setores, outras profissões, passa por um período de transição, né? Com certeza a medicina que nós vamos ver daqui a 20 anos não é a medicina que a gente pratica hoje, né? A gente vem uma geração diferente, com um mindset diferente, que busca mais informação, que chega mais empoderado na relação com o médico. Por outro lado, um médico, que hoje é uma das carreiras com formação mais longa que tem, já não consegue mais manter toda essa informação que é gerada, né? Então, por exemplo, no nosso grupo, no último ano, foram publicados 250 artigos internacionais. Isso é muita informação que está ali e, assim, mesmo para o super especialista é difícil de processar isso tudo. Então, sem dúvida, a gente passa a geração que está saindo das faculdades de medicina já é uma geração de millennials, né? E eles estão chegando no mercado e eles vêm com um mindset diferente, mais digital. Por outro lado, o que o paciente quer cada vez mais é aquela medicina do passado, com mais touch, né? Com mais contato, como você falou. Vai chegar no equilíbrio. Eu acho que a tecnologia é o grande drive para a gente chegar nesse equilíbrio. Eu tenho uma visão otimista. Tem muita gente que prevê aí o caos, né, de os algoritmos, a inteligência artificial substituindo os humanos. Eu tenho uma visão um pouco mais otimista. Eu acho que, na verdade, é o high-tech com o high-touch, né, com carinho. E a tecnologia vai substituir muito da parte burocrática, da parte que, às vezes, o médico perde muito tempo ali olhando os dados. Então, isso tudo, a tecnologia pode já dar os insights, pode dar as conclusões, e o médico gastar muito mais tempo fazendo o que só o humano pode fazer, que é atender a pessoa, tentar entender o que está acontecendo. Então, acho que é uma combinação. Eu vejo a tecnologia viabilizando isso e aumentando muito mais a produtividade do médico para ele poder ser mais carinhoso, ter um pouco mais de atenção ali com o paciente na consulta. Eu concordo com o Pedro. Se você ouvir os grandes gurus de AI no mundo, a gente teve o Mark Michalski aqui na semana passada, que é o chefe do Centro de Inteligência Artificial de Harvard. Aqueles que não estão na onda hyper, que são realmente as pessoas que vão fazer a diferença, elas têm um conceito muito nessa linha do Pedro. Então, o que eles falam não é a inteligência artificial que vai substituir o médico. É o médico empoderado pela inteligência artificial que vai substituir o médico que não está com essa tecnologia. Está atualizado, né? É muito nessa linha. Muito bem, então foram feitos muitos investimentos com relação à tecnologia do Grupo DASA, certo, Pedro? Com certeza, a gente passou esses últimos 3 anos e meio fazendo muitos investimentos estruturais, unificando o sistema, investindo em infraestrutura, enfim, criando toda a base para que agora a gente pudesse avançar com muita velocidade nessa parte mais inovadora. Então a gente tem desenvolvendo agora o DASA Inova, que é o nosso laboratório de inteligência artificial. A gente está colocando cientista de dados, está colocando médico, todo mundo pensando junto que correlações, que insights, que previsões que às vezes a gente já consegue tirar dos nossos dados para trazer muito mais qualidade para os nossos pacientes, né? Eu acho que no futuro o laudo de um laboratório não vai ser só o seu resultado. Ele vai vir com muito mais inteligência, às vezes comparando a média daquele tipo de paciente, ou trazendo às vezes uma previsão de você desenvolver uma doença crônica para que você possa atuar antes que isso aconteça. Então é nisso que a gente está trabalhando agora. O caso da Angelina Jolie tem a ver com isso? Também, também. Eu acho que... Só relembrando, né, ela tinha uma tendência a ter o câncer de mama, né, por conta da família, isso. E ela se antecipou. Isso. Então, aí entra a parte genética também, que eu acho que é super relevante. Então, a unificação dessas coisas todas, e aí que entra essa questão que o Emerson estava comentando, que é muito dado. É o dado genético, é o dado de radiologia, é o dado clínico do paciente. Então, para uma pessoa mastigar tudo isso, às vezes é muito complexo. A máquina ela vai poder juntar isso tudo, fazendo a medicina personalizada, para que você tenha os insights para o seu tipo genético, com os seus hábitos, com um resultado aqui do exame de sangue, de radiologia, você tem uma possibilidade de desenvolver diabetes, por exemplo. Então você precisa mudar a sua alimentação, você precisa começar a fazer exercício. É muito nessa linha que a gente acredita. O caso da Angelina Jolie talvez foi o maior marketing do mundo para a genômica, né? E o futuro da medicina está na genômica, né? Está em genética. Então, a gente sabe que muitas doenças, a chance de se desenvolver está baseado em uma carga genética que você tem, que te torna suscetível àquela doença, mais uma exposição ao meio.
E isso pode ter desde um grau muito baixo, então assim, a minha carga genética tem uma chance muito pequena de eu ter essa doença, até altíssima, né? Então, isso é o futuro da medicina, assim, nós estamos assim no comecinho daquilo que a genética pode fazer. Então você imagine você poder fazer um teste, isso já é possível, que vai mostrar que você tem uma predição muito alta para ter Alzheimer. Você fala assim, mas Alzheimer hoje não tem tratamento. Ainda não. Mas existe uma série de coisas que já são comprovadas cientificamente que te ajudam a prevenir Alzheimer. Então, exercício físico, dieta, exercícios mentais. Então, Sudoku. Então você já vai começar, ou casos mais emblemáticos, como a Angelina Jolie, que removeu o tecido mamário por conta dos testes. Então a gente acredita que a genética assim, tem um potencial absurdo. A gente lançou a nossa marca, a Gene1, no final do ano passado. A gente acredita que até próximo ano vai tá crescendo super bem, está indo super bem, com profissionais dentro e fora do Brasil, com parcerias dentro e fora do Brasil. Isso é uma outra coisa legal. Nessa medicina do futuro, não vai ser a DASA que vai fazer, vão ser parcerias, né? Então, em genética a gente tem várias, em AI, que o Pedro falou, também. Não é um grupo sozinho, não é o fato só de você ter o dado, é o dado com o cientista de dado, com o engenheiro de software. Então, essas parcerias também é uma coisa hoje que a gente tem investido muito, né, Pedro? Eu ia perguntar justamente isso. A gente fala, o Brasil, então, ele está em pé de igualdade com outros países com relação às inovações tecnológicas que vocês têm na DASA, e tem essas parcerias com outros países. Eu acho que a gente tem a possibilidade de implantar essas tecnologias no Brasil. Eu acho que hoje, quando você olha o setor de saúde, por exemplo, a gente tem um setor de saúde que é comparável aos países mais avançados do mundo. É um setor de saúde realmente de muita qualidade, que é um destaque mundial, eu acredito. Agora, na parte de inovação, eu ainda acho que a gente está um pouco atrás. Porque, por exemplo, você pega as startups, o Vale do Silício, ou em Israel, ou até mesmo na China, que está se tornando agora um grande centro de inovação, e o Brasil está ficando atrás, não só em saúde. Eu acho que a gente precisa estimular esse empreendedorismo, a gente precisa estimular, criar um ambiente favorável para que essas startups apareçam, e as grandes companhias também. Mas eu não acho que é uma empresa ou outra que vai resolver o problema. Eu acredito muito num ecossistema de inovação, onde startups, grandes empresas, universidades vão todos trabalhar juntos e acharem as melhores soluções. Então, inclusive, esse é um objetivo que a gente fechou a parceria com o Cubo, porque o Cubo é aquele centro de startups do Banco Itaú, e a gente se tornou parceiro de saúde lá. Então, para a gente conseguir estimular essas startups, criar um ambiente um pouco mais favorável para que elas possam se desenvolver, ajudá-las, às vezes, com coaching ou dando acesso à escala, porque a gente é uma empresa muito grande, às vezes pegando uma tecnologia da startup, a gente consegue implementar na DASA e disseminar isso com muita agilidade. Então a gente acredita muito que isso é um vetor não só para a saúde, mas para o país mesmo. Eu acho que isso é muito bacana e transforma o país. Você ter esse ambiente empresarial, empreendedor, de inovação cada vez mais estimulado. Muito bem, o Brasil acho que tem 5 incubadoras apenas, é um número muito pequeno perto do que poderia ter, né? Conta pra gente sobre esse trabalho que tem surgido aí de startups de saúde lá no Cubo. Então, a gente está começando agora, o Cubo inaugurou há alguns meses, né, Emerson? Uns 3 meses, e a gente já está com 7 startups lá de saúde, tem outras em outros setores também, mas a gente está ajudando a fazer essa curadoria junto com o Banco Itaú. Então a gente recebe uma série de solicitações, a gente vai analisando e vai vendo quais fazem mais sentido. Mas aí tem na parte de saúde digital, tem na parte de biotecnologia, tem de todos os tipos, né? Mas eu acho que a gente precisa realmente, como país, estar cada vez mais incentivando essas startups, porque senão os setores tradicionais, eles tendem a perder relevância daqui a 20, 30 anos. Então a gente tem que estar antenado nessa parte de AI, inteligência de dados, senão a gente vai começar a perder relevância como país também. Tem a ver com a 4ª revolução industrial, totalmente, né? Totalmente. Muito bem. Bom, a gente estava falando ainda dos desafios, né, que a medicina encontra atualmente, e a falta de conversa entre as diferentes áreas é um problema. Isso está mudando, Emerson? Tá mudando. O diagnóstico cada vez mais está sendo integrado. Então, um exemplo que a gente tem em oncologia, que hoje
é um dos setores em que se investe muito, em que ainda tem como, não câncer, uma das principais causas de morte. Existe um processo que é o que eles chamam de tumor board, em que é uma reunião que existe nos hospitais, nas clínicas, em que está o oncologista, o cirurgião, o radiologista, o patologista, o clínico, trocando informações. Já existem ferramentas, nós estamos testando uma, em que isso é feito de forma totalmente digital. E para ser digital, os dados têm que estar já nesse momento, né? Então, hoje, os dados de imagem, eles são 100% digitais. Os dados de exames laboratoriais, eles são 100% digitais. Os dados de genética, eles são 100% digitais. Mas um dado muito importante no diagnóstico, que é o anatomopatológico, que é a avaliação histológica das células do tumor, ainda não está digital. E isso é o diagnóstico histológico, é eu ir lá no tumor, tirar um pedacinho e dizer isso aqui é um tumor desse subtipo, mais maligno, menos maligno, que vai orientar os próximos passos, testagem genética. Tal. Então, a gente investiu no início desse ano, e o projeto finaliza até o final do ano, 15 milhões de reais para digitalizar 100% da nossa patologia no Brasil. Como o Pedro falou... a telepatologia. A telepatologia. Como o Pedro falou, se fosse olhar o ROIC desse projeto, a gente não faria. Mas aqui tem uma visão estratégica, porque é o único dado dessa cadeia que não está digitalizado. E você imagine hoje, num tumor board, você conseguir colocar todo mundo na sala, independente de onde a pessoa esteja no mundo. E, além disso, a gente passa a ter acesso, patologia é uma área que tem escassez de médicos, né? Várias residências aí sobra vaga. Então, a gente tem alguns super especialistas, mas nós temos 700 laboratórios, unidades de atendimento no Brasil. Como eu faço para levar esses especialistas para o Brasil todo? Com telepatologia. Então, já é possível hoje na DASA, o médico está lá em Fortaleza, olhando um caso, ele ficou na dúvida, ele aperta um botão, o super especialista daquela área aqui de São Paulo entra na tela e eles começam a conversar sobre o caso, discutir, eles dão um laudo integrado. Isso é sensacional para o paciente, é sensacional para aquele médico que está com um caso mais difícil, ele poder ter alguém mais experiente nisso. Então, novamente, essa integração de profissionais é como o diagnóstico é feito, né? Ninguém é dono da verdade e ninguém tem todos os conhecimentos. O médico, ele valoriza muito isso, essa questão, eu estou com um caso aqui, está mais difícil, eu estou na dúvida, e a decisão do patologista é a decisão que muda tudo, né? Ou você tem um câncer ou você não tem um câncer. Então você está com a vida da pessoa na tua mão, você poder pedir uma opinião, uma segunda opinião, é super relevante. Então a gente acredita muito nessa medicina integrada. Mas é um caminho sem volta e é uma tendência mundial, eu acho. Os players de hospital, de laboratórios, médicos, vão ter que estar cada vez mais próximos, trabalhando de uma forma integrada, para achar a melhor solução para o paciente e colocando o paciente no centro. Você é uma só, né? Quer dizer, você não é uma no hospital, outra no laboratório, outra no médico. Então, se a gente não tiver essa visão holística, todos os players trabalhando cada vez de uma forma mais integrada, mais alinhada, eu acho que vai ser muito difícil da gente conseguir acertar o nosso setor. Mas isso já está acontecendo e tem muitos players que já estão se movimentando nesse sentido, que é o grande desafio do nosso setor agora no momento. Inclusive com a participação do paciente, né, de forma ativa, já que ele tem acesso à internet. Tem um caso que vocês contam também de um americano que descobriu um câncer, né, e conseguiu reverter por informações próprias. Conta isso pra gente. Com certeza. Então, ele fez uma palestra ontem e é uma história super inspiradora, porque ele descobriu esse câncer, já estava em fase terminal, quer dizer, o prognóstico era uma vida de mais 4, 5 meses. E ele tomou as rédeas, né, junto com o médico. Isso que ele fala muito, não é o paciente substitui o médico, mas eles trabalharem como parceiros de verdade. Então ele foi, pesquisou, achou um centro, um blog de pacientes que tinham aquele determinado tipo de câncer, que deram um insight para ele de um determinado remédio, que às vezes os efeitos colaterais poderiam matar. Então o hospital nem sugeria, porque era muito muito risco, né? Do hospital sugerir aquele remédio e o paciente morrer. E aí ele acabou descobrindo isso, falou, não, eu aceito o risco, e aí ele tomou o remédio, para ele funcionou e acabou sobrevivendo. Então, nesse sentido também, que eu acho que a tecnologia vai empoderar muito o paciente para ele trabalhar junto com o médico. Claro, o paciente não pode fazer o diagnóstico porque ele não tem todo o conhecimento, mas às vezes ele consegue se informar e até tomar uma decisão junto com o médico, e também tira um pouco da responsabilidade do médico de às vezes ter que tomar uma decisão que pode trazer um risco, um efeito colateral que pode matar. Então essa parceria que é a tendência e que vai ser muito benéfica, eu acho.
Não, e o médico vê valor nisso. O médico, qual é o medo do médico? Primeiro, você acessar a informação ruim. Então, parte da nossa responsabilidade como empresa do setor de saúde é dar acesso à informação correta, tecnicamente correta, com uma linguagem que o paciente possa entender. Então, nossos portais de informações para paciente estão indo muito nessa linha. Assim, não adianta eu ficar falando que onde ele está buscando informação não está bom. Ele vai buscar, então eu vou gerar informação boa. E o segundo, que é o mais importante, e o David falou muito sobre isso, o Pedro também mencionou agora, assim, é não tomar a decisão, o paciente não tomar a decisão sem dividir isso com o médico. Porque se você, às vezes, procura na internet uma medicação que você está tomando e você vê lá que você pode ganhar peso e você tem um problema com isso, assim, então eu não vou tomar esse remédio. E aí o médico não está nem sabendo. Ele fala, olha, você não tem essa tendência, ou isso é 0,1%. Se você lê a bula de qualquer medicamento, você... Então, isso que é o problema, o paciente ter a noção que ele tem que participar do processo e tomar decisão em conjunto com o médico. Acho que esse é o segredo do sucesso dessa interação. Para o médico, isso vai agregar muito valor. Muito bem. Bom, a gente está em ano eleitoral, né? Mentes ali borbulhando. Quais você acham que seriam as soluções para a saúde como um todo aqui no Brasil? Bem, eu acho que, obviamente, quando você olha o setor público, né, tem alguns desafios a mais do que o setor privado, porque tem uma dificuldade de financiamento, orçamento mais apertado, mas eu acho que, em última instância, o desafio fundamental ele é muito parecido, que é a gente tirar o foco da doença e a gente começar a migrar o foco para a saúde e para a prevenção de fato. Então, eu acho que para o setor público, investir em tecnologia, investir num prontuário eletrônico, talvez único no país inteiro, para que você tenha essa quantidade de dados todos integrados, uma visão mais completa dos pacientes, para que comece a implementar esses modelos preditivos ou conseguir fazer uma gestão populacional um pouco mais assertiva, que também é o desafio do setor privado, quer dizer, não é que a gente está muito na frente... O público e o privado, você disse, ter um sistema de... Não, eu digo para todo o SUS, você ter um prontuário eletrônico que consiga juntar a informação de todo mundo que está indo para o SUS, porque hoje o SUS ele é fragmentado também, assim como o setor privado. Então, acho que o governo ele poderia ter essa capacidade, ou de pelo menos integrar a base de dados, para que eles consigam fazer uma gestão populacional um pouco mais assertiva, investir em prevenção, porque depois que o paciente está no hospital, está internado numa UTI, quer dizer, já era, a qualidade de vida dele já foi para o espaço e o custo também já foi para o espaço. Aliás, isso é interessante porque eu acho que essas duas coisas andam juntas. Às vezes tem um pouco desse preconceito que se reduz custos do setor, significa prejudicar as pessoas. Eu não acho isso. Eu acho que à medida que você consegue fazer mais prevenção, você salva a vida, você melhora a qualidade de vida da pessoa e ao mesmo tempo você reduz o custo também. Então, acho que essa mudança do investimento, em vez de construir mais hospital, que tem em determinados lugares, tem falta de leito mesmo, mas muitos não têm. Então, às vezes, melhor do que construir hospital é investir em tecnologia, é investir em prevenção e realmente mudar esse foco do setor. É o que a gente está começando a fazer no setor privado, a gente ainda não está lá, ainda tem um longo caminho pela frente, e que eu acho que o setor público vai ter que caminhar nesse sentido também. Complementar com alguma informação? E o médico tem que estar envolvido nesse processo. Né? Então, você vai discutir hoje uma coisa que é super importante, que é a atenção primária à saúde. Né? O Brasil investiu muito nisso, no setor público e no privado, isso começou a surgir também. A tomada da decisão na frente do paciente está ali entre ele e o médico. Então, como a gente tem que envolver nesse processo. Então, o nosso laboratório de AI, o DASInova, ele tem vários radiologistas lá, que, óbvio, ficam com aquele medo, como o Pedro mencionou, de perder, né, a máquina vai me substituir. Não, você vai fazer parte disso, né? Não dá para minimizar o conhecimento que tem ali. Então, nesses nossos desenhos que nós estamos fazendo, com algoritmos, com Big Data, como o Pedro falou, a gente sempre tem assim, o cientista de dados, junto com o médico, junto com o executivo, trocando informações ali para chegar num denominador comum. Né? Porque esse equilíbrio é super importante para chegar naquilo que realmente vai funcionar. Legal, é o foco na prevenção, na saúde, como você disse, né? Quando você vai no médico, raramente eles perguntam como é a sua alimentação, você faz, né, atividades físicas, normalmente já vai lá para toma esse remédio, isso tem que mudar, né? Com certeza. Tá certo, a gente está chegando ao final aqui, falta um minutinho,
passou rápido. Precisas. Então fica aberto aí para considerações finais. Bem, queria te agradecer pela oportunidade. Eu acho que a gente está num momento muito interessante do setor mesmo, da gente trabalhar mais junto, da gente começar realmente a trazer a saúde para os pacientes. Então, é um momento desafiador, mas é um momento também muito inspirador, porque eu acho que se a gente conseguir caminhar nesse sentido, se todo o setor se juntar e trabalhar nesse sentido, a gente realmente consegue mudar a vida das pessoas que a gente está atendendo. Então, é um momento que nos traz muito orgulho e muito entusiasmo. Muito bem. E nós, a saúde do Brasil, os players da saúde do Brasil, tem total chance de ser protagonista nessa mudança. Não é que isso vai acontecer nos Estados Unidos, assim, a gente pode fazer acontecer no Brasil, então está na nossa mão. Muito bem, então muito obrigada, Pedro, Obrigado. Emerson, Obrigado. E obrigada a você que acompanhou mais essa transmissão aqui da TV Estadão. A gente se encontra numa próxima